Pronto. Olá, meu nome é Romário. Eu adquiri essa deficiência há 15 anos, quando eu saí do meu trabalho. Estava eu indo para minha casa me arrumar para poder ir à igreja. Aí, quando eu estava indo, na metade do caminho, já faltando 10 quilômetros para poder chegar ao meu destino, que era a igreja, veio um homem bêbado e me atingiu, me atropelando. E o condutor do veículo estava embriagado, bêbado, e não me prestou nenhum socorro. Fugiu em seguida. Aí, depois, quando ele me atropelou, que eu estava caído, pela graça de Deus, veio atrás de mim num carro um pastor e uma médica, que era a mulher dele. Enquanto ela prestava os primeiros socorros a mim, o esposo dela, que era o pastor, estava orando, intercedendo a Deus pela minha vida, porque ele viu que na minha mão antiga, ultimamente, tinha uma aliança que eu poderia estar se casado, poderia ter filhos. Ele estava orando por mim. Aí depois que eu fui atendido pelo SAMU, aí passou um tempo, eu fiquei no hospital, hospitalizado 8 meses. Aí depois, quando eu fui para minha casa, comecei a fazer fisioterapia. Depois de um mês, eu não conversava, não conhecia ninguém. Foi que nem uma recém-nascida, aprender a fazer tudo novamente. No ritmo acelerado da vida cotidiana, a cadeira de rodas surge não apenas como um instrumento de mobilidade, mas como símbolo de autonomia, resistência e adaptação. Este documentário convida você a conhecer as histórias de pessoas que utilizam cadeiras de rodas, revelando os desafios que enfrentam, as barreiras que superam e as conquistas que celebram. Romário, apesar das barreiras e dos desafios, Romário é um verdadeiro guerreiro. Com atitude cheio de garra e força de vontade. Hoje vamos acompanhar um pouco dos treinamentos. Incentivar a prática regular de exercícios físicos para pessoas com deficiência é uma forma de promover saúde, inclusão social e bem-estar integral, contribuindo para uma vida mais ativa e feliz. Com o auxílio de profissionais especializados, Romário realiza atividades que vão desde alongamentos até treinos de força como musculação, sempre adaptados às suas necessidades. O exercício não é apenas uma forma de manter a saúde física, mas também um caminho para a autoestima e a independência. Em um mundo onde os desafios parecem maiores a cada dia, a força de vontade e a determinação se tornam as maiores aliadas. Este é o exemplo inspirador de Romário, um homem que, apesar das limitações físicas, encontrou no exercício físico uma fonte de superação e liberdade. A acessibilidade é essencial para dar mais dignidade para as pessoas que possuem qualquer tipo de limitação, seja física, motora, sensorial ou mental. Como sociedade, temos que ter uma empatia maior e cobrar dos serviços públicos e privados que essas melhorias sejam concretizadas.
Ter um olhar atento para a acessibilidade faz com que a sociedade em geral esteja mais propensa a pensar mais no próximo, se colocar no lugar do outro, e com isso de pouco em pouco criar um ambiente social onde o respeito às diferenças e a dignidade humana se torne parte permanente e profundamente enraizada na sociedade, tornando a vida das pessoas melhores e mudando a realidade do mundo ao qual vivemos. Sr. Lucival, é daquelas pessoas guerreiras que se supera a cada dia, e que também é independente. Uma pessoa que enfrenta desafios grandes ao se locomover por uma estrada que não tem um bom calçamento e não tem estrutura preparada para pessoas com cadeira de rodas passarem. Os desafios se somam, e exigem um esforço único de uma pessoa de coragem, que consegue seguir em frente mesmo com tantas pedras no caminho. Na hora de atravessar a rua, aquele descaso escancarado dos organizadores das faixas de pedestres e seu infeliz descaso com a população PCD. A ausência de rampas adequadas, elevadores, calçadas rebaixadas, portas largas e banheiros adaptados são alguns dos principais obstáculos enfrentados diariamente por quem depende da cadeira de rodas para se locomover. Observe atentamente nesse simples trajeto até a ida à farmácia, os desafios e perigos enfrentados pelo Sr. Lucival,
tendo que andar no meio da pista pois a calçada é irregular e esse é o único jeito de fazer esse percurso arriscado no meio dos carros. Ao contrário da falta de acessibilidade anterior, a entrada da farmácia já foi adaptada de uma forma que já se pode locomover com mais facilidade, mais acessibilidade. Nas ruas da cidade, onde o asfalto deveria ser caminho seguro, Lucival enfrenta um desafio diário que poucos conseguem ver: as estradas esburacadas e ruas sem padronização e sem acessibilidade que dificultam sua mobilidade. Em sua cadeira de rodas, cada buraco é um obstáculo que exige força, coragem e determinação. Meu nome é Lucival Fraga de Almeida. Eu tive um acidente, né? Tava na garupa da moto. Aí, um amigo me chamou para ir tomar uma cerveja, na época, que eu bebia. Aí pedi para ele sair da pista, que eu vi um carro. Ele olhou no retrovisor e falou que a pista estava, que o carro estava longe. Piano, gosto de brincar de Lego, gosto de ler e também gosto de passear. Crianças com autismo podem apresentar dificuldades em fazer contato visual,
problemas de compreensão e uso de linguagem verbal e não verbal e padrões de comportamento repetitivos ou interesses restritos. No complexo e fascinante universo da mente humana, o transtorno do espectro autista, TEA, revela uma diversidade única de formas de perceber, sentir e interagir com o mundo. Desde os desafios enfrentados até as habilidades e talentos que florescem em cada indivíduo. Temos desmistificar preconceitos e ampliar a compreensão sobre o TEA, celebrando a diversidade e a singularidade de cada pessoa que faz parte desse espectro. Lorenzo é um apaixonado por Legos, quebra-cabeças, e seres como dragões e dinossauros. Lorenzo enfrenta desafios na comunicação e na interação social, mas também demonstra talentos e sensibilidades que encantam quem está ao seu redor. Com o apoio da família, terapeutas e professores, ele desenvolve suas habilidades a cada dia. Cada criança com autismo é única, pelo que as intervenções educativas devem ser personalizadas, tendo em conta os seus pontos fortes, interesses e necessidades específicos. É importante que os professores recebam formação sobre TEA para melhor compreenderem as características do transtorno e aplicarem metodologias adequadas. Algumas estratégias eficazes em sala de aula incluem o uso de recursos visuais, rotinas estruturadas, instruções claras e concretas, bem como a criação de um ambiente previsível e seguro. Além disso, incentivar a comunicação, seja verbal ou através de Olá, meu nome é Giovanni, sou pai do Lorenzo. Olá, meu nome é Daiane, sou mãe do Lourenço. O Lorenzo ele foi diagnosticado com transtorno do espectro autista aos 2 anos e 10 meses, né? Depois de uma série de comportamentos na pré-escola, as professoras pediu que encaminhasse ele para o especialista, então levamos, né? O especialista observou e viu que realmente tinha alguns traços que eram compatíveis com o transtorno do espectro autista. Então, a partir daí ele foi medicado, né? Começamos a trabalhar com ele muitas vezes em casa. Na época ainda era meio difícil os tratamentos, né? E hoje enfrentamos essa dificuldade. O Lorenzo ele se desenvolveu bastante, graças a Deus. Conseguimos o monitor escolar para ele desde o diagnóstico até hoje ele tem, né? O Lorenzo é uma criança que gosta de estudar, gosta de brincar, entendeu? Apesar do diagnóstico, ele não impede ele de fazer tudo que uma criança sem diagnóstico faz, entendeu? Então o diagnóstico não prendeu ele é uma criança normal, comum, faz tudo que as outras crianças fazem, porém tem algumas necessidades especiais que ele precisa de ajuda.
Depois de tudo resolvido, é momento de voltar para casa, para sair um pouco desse tumulto que é a correria de barulhos e a poluição visual da cidade. Meu nome é Alonso Martins Cardoso e eu tenho transtorno de Asperger, que atualmente está dentro do espectro do autismo. Eu tenho 34 anos e eu descobri o autismo quando eu tinha 30 anos. Foi através de... Eu já estava passando por alguns problemas de crise severa de ansiedade. Então foi onde que eu fui na psicóloga e ela fez lá os testes todos e ao longo das sessões, terapia junto com o psiquiatra, foi onde que eles me diagnosticaram com um transtorno de ansiedade crônica e com um transtorno do espectro autista, só que nível 1 de suporte, porque eu não tenho nenhum tipo de prejuízo intelectual. Não tem nenhum tipo de deficiência intelectual. A primeira suspeita que quem teve na infância foi meu pai. Meu pai teve uma desconfiança que havia alguma coisa em mim por causa da questão de não ficar olhando tanto nos olhos das pessoas, de ficar tendo problema de interação, tomar muitos sustos com qualquer tipo de barulho que fosse, vamos dizer assim, fora da rota do que estava acontecendo no ambiente. Qualquer coisinha eu ia lá e tomava um susto. Tipo, era a questão da acessibilidade. E essa parte da interação que era muito complicado. Às vezes eu ficava muito sozinho e às vezes quando eu interagia eu arrumava briga, porque eu acabava falando as coisas de um que não deveria ter falado, agido de uma maneira que as pessoas consideram estranho, né? Tipo, muita ansiedade também, assim. Pra mim, hoje em dia, o que mais pega é a questão da ansiedade. Porque a ansiedade no transtorno do espectro autista, ela é praticamente crônica. Então, você dificilmente vai encontrar um autista que não tenha problema com ansiedade. Normalmente, todos têm. E muitos que descobrem adultos, descobrem por causa de estar tendo crises de ansiedade. Em alguns hiperfocos, eu tive outros hiperfocos durante a minha infância, mas alguns eu carrego desde a minha infância. Por exemplo, hiperfoco na cultura hebraica, na parte da religião mística. Mística judaica, mística hebraica, sempre. Então, sempre li a Bíblia, desde sempre, tudo voltado para a questão da religião israelita, no caso, né? O lado místico da religião. Também tive um hiperfoco muito grande em matemática, que é a matéria que eu mais gosto de todas as disciplinas da escola. E, muito em função disso, veio a questão de eu gostar muito da parte de linguagem também, de programação de computador, no caso. Hoje eu falo que eu acho que o meu maior hiperfoco hoje é o computador. Se eu sento na frente do computador, uma coisa simples, eu fico lá horas e horas e horas, tipo. Porque é como se fosse, assim, pra mim o tempo não existe quando eu tô ali dentro. Então aí eu acho que é o meu maior hiperfoco no momento. Assim. Oi, meu nome é Akra, eu sou uma mulher com deficiência visual e fiquei cega aos 18 anos devido a uma toxoplasmose congênita. Eu enxergava 20% do olho esquerdo e não enxergava nada do olho direito. E aí, devido a um descolamento de retina, eu perdi a visão total de ambos os olhos, né? Porque eu já não enxergava de um, aí fiquei sem enxergar dos dois. Aí fecha pra pessoa passar.
Imagine um mundo onde a luz se transforma em sombras, onde as cores se tornam memórias distantes e os contornos do cotidiano se desfocam lentamente. Dora de Souretama que todos os dias derruba os padrões e preconceitos, uma pessoa que apesar das dificuldades impostas pela deficiência, tem total independência, é mãe e esposa, é amiga, e uma pessoa que nunca aceitou rótulos, sempre lutou pelas suas opiniões e escolhas. O pior ainda é quando as barreiras e obstáculos se encontram nos locais onde mais deveria ter acessibilidade. Meu nome é César, tenho 17 anos, tem todos os filmes que eu gosto, minha cor preferida, roxo, azul. Eu amo futebol, tô ouvindo televisão, telefone, e sou para o senhor. Já terminei o ensino médio. Eu gosto da minha mãe, gosto de tia, tio. Eu amo muito arrumar a casa. Eu gosto de sair com minha mãe, com tia, tio. Hoje nós iremos observar um pouquinho mais de perto a Geisa moradora de Souretama que tem síndrome de Down. Este documentário convida você a mergulhar no mundo da síndrome de Down, explorando suas características, desafios e, sobretudo, as conquistas e potencialidades das pessoas que vivem com essa condição. Através de relatos emocionantes, avanços científicos e o olhar atento de especialistas, vamos desmistificar preconceitos e celebrar a inclusão, mostrando que, por trás do diagnóstico, existe uma vida repleta de sonhos, talentos e possibilidades. Hoje vamos mostrar a Geisa indo ao supermercado para comprar seus itens preferidos.